Olá, boa tarde para você. O Meio-Dia em Revista desta quarta-feira já está no ar. E hoje nosso assunto são as atitudes que podem contribuir para um mundo bem melhor. A gente sabe que na atualidade alguns valores não são mais tão lembrados. Espírito de equipe, compartilhar, ajudar os outros. E tem uma turma que se esforça para praticar a boa conduta. Vamos conhecer os escoteiros. Mas agora a gente começa com as notícias do dia. O Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas deu início hoje à operação especial GNV Seguro nos postos credenciados que comercializam o gás natural veicular. E já foram encontradas algumas irregularidades. Não é isso, Nauzila? Boa tarde. Olá, Bia. Boa tarde para você e a todos que assistem o Meio-Dia em Revista de hoje. É isso mesmo. A operação começou hoje por volta das 9 horas da manhã e a fiscalização relaciona não só os postos, como também os condutores que possuem o sistema GNV. E até agora já apareceram algumas irregularidades. Quem vai contar mais para a gente é o presidente do IPEM Amazonas, Márcio Brito. Então, quais são os objetivos dessa fiscalização? Estamos intensificando a fiscalização gás natural seguro em todo o sistema de gás na cidade de Manaus. Fiscalizando as oficinas que fazem a instalação, são 5 oficinas credenciadas pelo IPEM, fiscalizando os postos de abastecimento e os veículos que utilizam esses kits de conversão. O objetivo é garantir a segurança. E só nessa fiscalização agora de manhã, quais foram as irregularidades já encontradas? Encontramos várias irregularidades. Veículos que utilizavam o cilindro vencido. Existe um prazo de validade de 5 anos, ele precisa passar por novos testes após 5 anos. Encontramos irregularidades na parte de documentação, por isso que essa ação é uma ação transversal, onde existem outros órgãos do governo, o IPAAM, o DETRAN, a Cigás, a Agência Nacional de Petróleo, exatamente para coibir em todas as frentes essa prática enganosa. Ok, presidente, muito obrigada. Lembrando que essa operação segue até sexta-feira. Eu volto com você aí no estúdio, Bia. Obrigada, Nauzila. Sempre alerta. Esse é o lema dos escoteiros. Daqui a pouquinho a gente vai saber como o movimento do escotismo se desenvolve aqui no Amazonas. É logo depois do intervalo. Agora a gente curte um pouco da guitarrada. Nossa atração musical de hoje, Rosivaldo Cordeiro e a Cabocada.
movimento que ganhou adeptos no mundo inteiro e atualmente é a maior organização não governamental do planeta. Completa 100 anos no Amazonas. E mesmo com todo esse tempo, o escotismo mantém os mesmos valores e continua atraindo jovens e adultos. Olha só. Há 19 anos, esse grupo se reúne no Bosque da Ciência do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, em Manaus. Mas aqui, eles não estão interessados em pesquisa científica, mas em desenvolver conceitos morais e de cidadania, os mesmos difundidos desde 1907 pelo militar britânico Baden-Powell, conhecido como Soldado da Paz, que criou o escotismo. Um movimento que já tem cerca de 29 milhões de participantes em todo o mundo. Ele está em 244 países e territórios, só não temos escotismo em 5 lugares do mundo, só em 5 lugares. Então isso quer dizer que nós somos maiores do que a Organização Mundial de Futebol, né? No Amazonas, o movimento está completando 100 anos e em todo o estado são 9 grupos. Atualmente, os encontros acontecem uma vez na semana e para muitos integrantes é o suficiente para criar laços de amizade e transformar vidas, como ocorreu com este advogado que participa desde a infância. Um amigo meu era escoteiro e aí ele falava muito que ele ia acampar, que ele ia acampar, que ele ia acampar. E aí, num sábado, ele me convidou e aí eu comecei a participar das atividades do grupo. Eu tinha 10 anos de idade, de 10 para 11 anos, aí comecei e até hoje não parei, vai pro resto da vida. Yasmin tem 12 anos e também diz ter motivos de sobra para não abandonar os companheiros de patrulha. Você também participa de várias atividades que tem a ver com o meio ambiente, a gente joga vários jogos, vai para acampamentos. E é uma experiência super divertida, não só pelo fato de você acampar e tudo, mas pelas coisas que você faz e pelos amigos também que você cria. A mãe de Yasmin apoia e recomenda a prática. Sem dúvida nenhuma, eu acho assim de extrema importância trabalhar o cidadão nesse sentido da socialização e da responsabilidade. Eu acho assim fundamental. Se eu pudesse dar uma dica para os meus amigos que têm filhos, né, que possam, que venham, que tragam, porque realmente só tem bons frutos a colher. Já esta pesquisadora desconhecia a existência dos escoteiros, mas assim que teve o primeiro contato com o movimento, ficou encantada e se engajou como voluntária. Quando eu conheci o método escoteiro, eu falei, eu quero, porque é tudo que eu queria que uma escola fosse, aprender com atividades atraentes. É por isso que eu estou aqui, por isso eu acredito muito. E é assim, com atividades lúdicas, jogos em equipes, brincadeiras e competições, que o movimento se consolidou e já fez parte da vida de mais de 500 milhões de jovens espalhados pelo mundo. Uma iniciativa que resiste ao tempo, na defesa e incentivo dos valores morais, do espírito, do corpo e da mente. E justamente para falar sobre essa aventura de ser escoteiro é que o escotismo faz pelos adolescentes e jovens, principalmente, e que nossos convidados especiais estão aqui hoje para conversar com a gente. Sejam bem-vindos. O Jurimar, ele é coordenador do Centenário do Escotismo no Amazonas. Eu tenho aqui ao meu lado também o José Gaston, que é pai do Igor, que tem 11 anos, que é escoteiro também. A gente vai bater um papo sobre isso, né, Jurimar? Seja bem-vindo. Eu começo com você. Você é coordenador desse evento que vai aí até o fim do ano, né, sobre o centenário do escotismo no Amazonas. Eu te pergunto, qual é o principal objetivo do escotismo? Bom dia a todos, Bia. Mas, em primeiro lugar, eu quero deixar aqui o cordial sempre alerta. Sempre alerta. Nosso lema maior. Então, Bia, o escopo do movimento eu preciso contextualizar falando do Criador. Alguém criou. Houve um momento que apareceu no mundo, que foi em 1907. Então, em 1907, o nosso grande mentor espiritual, que já não está conosco, né, que é o Lord inglês general Robert Stephenson Smith Baden-Powell, mais conhecido como Baden-Powell, e carinhosamente chamado de BP, como ele era em inglês, né, a pronúncia inglesa. Então, em 1907, houve o primeiro acampamento com os escoteiros, né? Ele tinha livros, né? Ele escreveu livros para os jovens, né? E em 1907, quando houve esse primeiro acampamento na Inglaterra, difundiu-se no mundo com uma velocidade que em 3 anos depois, em 1910,
chegou no Brasil pela Marinha de Guerra, no Rio de Janeiro. E depois, aqui no Amazonas, em 1915, pelas mãos do Dr. José Chevalier Almeida, né? Foi a pessoa, né? O cara visionário, né? Que viu no movimento escoteiro o escopo desses valores morais, sociais, éticos que a gente ajuda essa juventude. A gente pode dizer que é um movimento que faz parte de uma cultura de paz? Conta pra gente um pouquinho qual a filosofia do movimento. Dos pais, é familiar. Não, de paz. De paz. De paz, sim. É assim, o nosso movimento, ele já ganhou prêmios da Unesco e da Unicef. Nós temos no nosso escopo maior Mensageiros da Paz. Nós temos uma insígnia, tanto do meio ambiente, como o nosso Baden Powell, ele sempre trabalhou a questão ambiental, dos valores ambientais e de paz. Porque ele já foi um general, ele participou de guerras, ele viu que não era bom. E ele quis passar para os nossos jovens, deixar esse legado da paz. Esse é um grande legado. Nós somos mensageiros da paz. Igor, o Igor tem 11 anos, ele é escoteiro. Você começou com quantos anos, Igor? Com 10 anos e 10 anos e meio, né, que é quando a gente começa a ingressar na tropa escoteira. Antes você era lobinho, é isso? Não, eu entrei com 10. Você já entrou? Foi. E deixa eu te perguntar uma coisa que você mais gosta, assim, de fazer. Como é que é a tua rotina dentro do escotismo? Tudo, porque a gente acaba se divertindo com todas as atividades. A gente faz reuniões, a gente canta, a gente faz os jogos, a gente acampa. E isso vai desenvolvendo o nosso caráter, fazendo com que a gente fique cada vez melhor para a nossa vida. José, pai do Igor, me conta assim, foi você que incentivou ou ele teve contato e veio te pedir? Como foi? Conta pra gente essa história. É interessante. Nós já acampávamos, eu já acampei muito, né, em Presidente Figueiredo, então eu já tenho uma veia um pouco aventureira, né, e o Igor, eu levei por intermédio de uma amiga lá do prédio onde nós moramos. E aí ele já se apaixonou, já quis ir no primeiro dia, ele já ficou, porque o primeiro dia você vai só para ver a adaptação, para conhecer como é que funciona. Você já conhecia antes ou superficialmente? Superficialmente, mas o contato com uma das atividades, que é o acampamento, eu já tinha. Né? Então e ele gostou, que eu já acampei com ele em sítio e tal. E como nós fomos lá para o IMPA, onde é a sede, pronto, ele já se apaixonou. Tá? Então aí já ficou, já comprou o equipamento, já queria acampar. Falei, mas não é só acampamento, tem outras atividades, né, para construir aí a base mais técnica dele. E aí tem sido super bem, ele tem ido super bem. Seus amigos todos são escoteiros também? Ou os que não são, tem curiosidade para saber? Sim, meus amigos, a maioria tem curiosidade, que me vê uniformizado, e perguntam onde é que é e o que eu faço, aí eu vou explicar, eles acham muito legal. Igor, deixa eu te perguntar, o que na sua vida aconteceu assim de mais legal depois que você passou a ser escoteiro? Eu passei a ser exemplo de muitas pessoas, eu vi que eu tinha um trabalho para fazer, para continuar fazendo o que fizeram comigo. E você ser exemplo é uma responsabilidade muito grande, né? Isso. Que bacana. Deixa eu te perguntar, José, depois, ele diz aí, né? Achei lindo ele falar que você é exemplo, e é verdade mesmo. E eu te pergunto, no comportamento do Igor, você como pai, o que você observou de diferente depois? Olha, ele por si só, pela a missão do escotismo, né, eu consegui vivenciar junto com ele a questão da disciplina, né? Ele se tornou um garoto mais disciplinado, entendeu? Ele consegue entender melhor que ele precisa construir o caráter dele, ele precisa construir a independência dele, nem sempre vou estar por perto, né? Então ele se emociona, eu me emociono também. Que lindo, gente. Legal.
Legal. Salva a gente, Não, porque ele se emocionou, realmente, eu também. E pegando esse gancho aí que a gente se emociona mesmo, né? Por exemplo, você vê, eu sou adulto, bastante maduro e estou no movimento. Porque nós agora, como o Gaston, nós estamos nos bastidores agora. A gente está como escotistas e dirigentes, né? Mas uma coisa importante, Bia, para a gente deixar aqui essa mensagem, né? Aqui está o nosso distintivo do centenário, né? Que foi produzido, né? Por todos nós, né? Em todas as mãos, né? Mas é assim, o movimento tem o propósito e os princípios. O propósito, o Igor colocou bem, o propósito é nós ajudarmos essa juventude, principalmente no desenvolvimento do caráter, né? Nas potencialidades intelectuais, espirituais, sociais, afetivas dele, né? Com a família e com a sociedade, sendo um jovem útil, dedicado aos valores morais, da cidadania. E o interessante é que nós estamos aqui, o que nós nos distinguimos nos grupos, né? Hoje no estado do Amazonas, né? O maior estado da federação, né? Posso até dar uma precisão que nós temos 1.555.128 quilômetros quadrados, o maior estado da federação do Brasil. Então, nesse estado, com essas dimensões continentais, cabe a Europa todinha aqui dentro. Só para a gente saber. Nós temos 28 grupos, dos quais 2 são indígenas, né, que são de fronteira. E aqui em Manaus nós temos os dois grupos os mais antigos. O primeiro grupo, que é o grupo escoteiro Murilo Braga, primeiro AM, né, e o grupo escoteiro Padre Liberman, quarto AM. O Murilo Braga tem 57 anos e o Padre Liberman tem 51. Então tem toda uma história de vida desses grupos que se mantém. Outros se apagam, voltam. E uma coisa interessante que a gente diz é o seguinte: eu já parei um pouco o movimento, uma época, e voltei. Mas nós temos uma premissa muito interessante, é que uma vez escoteiro, sempre escoteiro, né? Deixa eu te perguntar uma coisa para a gente já encerrar, né? Nosso tempo é curto e a gente teria muitas coisas ainda, mas eu já deixo aqui aberto para uma próxima vez. Claro. Eu quero te perguntar, quem está assistindo aí o programa, os pais ou até crianças também que assistem a gente, quer participar, como pode fazer? Primeiro eu vou rapidamente te falar das modalidades, porque como é uma base da criança ao adulto, nós temos a modalidade dos lobinhos e lobinhas, né, que são as crianças de 7 a 10 anos, né? Depois passamos para os escoteiros, que é o caso do Igor, né? E das escoteiras, né? Que vai de 11 a 14 anos, e depois os pré-adolescentes, que são os sêniores, que são os meninos, e as guias, tem essa distinção que vai de 15 a 17. E os adultos, que são os pioneiros e pioneiras, que já é a fase adulta de 18 a 21 anos. E depois esses pioneiros é que vão cuidar do grupo, cuidar de toda essa formação, já como dirigentes escotistas. Como participar? Nós existimos aqui há muito tempo na Praça 14, né? Lá o nosso escritório central, a nossa região, como nós assim conhecemos, né? União dos Escoteiros do Brasil, região Amazonas, né? Nós estamos no Facebook, né? Escoteiros do Amazonas, né? E o telefone de contato com o nosso assessor de comunicação que nós temos, né? Somos bem organizados, né? É pelo 982077332, falar com Luiz Gadelha, que é o nosso chefe Gadelha, né? E na pessoa também aqui lembrar o nome do nosso diretor-presidente, que passou há pouco aqui no vídeo, né? O Lindomar Faustino, né? O nosso diretor-presidente de todo o estado do Amazonas. Com a gente. Isso. Eu quero agradecer, Jurimar. As portas estão sempre abertas para a gente retomar o assunto. José, eu quero parabenizar, viu? Pelo filho lindo que você tem, Igor, continue sim sendo exemplo, porque a gente precisa e o mundo precisa desse exemplo. Caráter, solidariedade, união, é isso tudo. Eu fiquei até arrepiada agora, sério mesmo, gente, parabéns. E a gente queria deixar para você, Bia, a nossa saudação, né? Sempre alerta. Sempre alerta. Como é que é? Sempre alerta. Sempre alerta. Sempre alerta. E no próximo bloco, a gente vai conhecer um pouco sobre um estilo bem diferente de música, a guitarrada. E agora, uma demonstração.
Ele nasceu em Manaus, começou na música aos 11 anos de idade, tocando os primeiros acordes em uma guitarra trocada com um amigo por uma bicicleta usada. Daí em diante, foi só aprendizado. Violão 7 cordas, cavaquinho, bandolim, violão tenor, banjo, carango, 4 venezuelano e o ukulele, que eu vou perguntar agora para ele, viu? É o Rosivaldo Cordeiro, que é um polivalente musical. Obrigado. Seja bem-vindo. É um prazer sempre voltar a essa casa, a gente fica sempre muito bem acolhido. É um prazer. É muito instrumento. O que é? Eu fiquei na dúvida, o que é 4 venezuelano? É isso mesmo que fala? 4 venezuelano, exatamente. É uma espécie de hoje faz muito sucesso hoje o ukulele no mundo inteiro, né? Uhum. É uma espécie de um ukulele também com uma afinação diferenciada, um pouco parecido com o cavaquinho, mas com uma extensão um pouco maior da escala, né? Mas conta pra gente um pouquinho da guitarrada. Você está falando que começou nos anos 60, Sim. Né? Isso conta pra gente. Na verdade, esses grandes músicos do norte do país, principalmente no Pará, o mestre Vieira, muitos desses músicos migraram do choro. Então todos vinham de regionais de choro, que tocavam nas rádios, nas TVs, em formações de choro, que eram formações de bandolim, cavaquinho, instrumentos de pau e corda, como se chama. Com a chegada dos instrumentos elétricos no Brasil, no período da Jovem Guarda, então sentiram a necessidade de se eletrificar, era uma novidade aquilo. E todos eles migraram para esses instrumentos, com aquela novidade, aquela coisa que tinha mais amplitude sonora, né? E aí começaram a migrar todo aquele repertório musical deles, de bailes que faziam, para esses instrumentos elétricos. E aqui no Norte a gente sofre uma influência muito grande das rádios do Caribe. Então, que na época que se pegava as rádios de ondas curtas, tocando salsa, tocando cúmbia, tocando merengue, né, que vinha da Venezuela, isso influenciou muito esses músicos. E daí se começou essa modalidade. Muitos tocando sax, outros tocando a própria guitarra. É muito contagiante, muito... E você está sempre acompanhado da cabocada, apresenta pra gente. O que é legal aqui é que todo mundo tem a gente tem um trabalho de produção musical há mais de 20 anos. Todos são produtores musicais. Todos trabalham em produções musicais. Você trabalha muito com o pessoal O Domi trabalha bastante com o pessoal do samba, né, com o pessoal do Boi Bumbá, como o Renatinho Lima também. Também já transita muito tempo com vários artistas do Boi Bumbá. E também outras gravações que faz muito comigo, ele é nosso baterista oficial no estúdio, né? O Neto Armstrong, que é filho do Neil Armstrong também, que é outro parceirão nosso de produção musical, tem toda uma história dentro do Caprichoso, da banda Canto da Mata, né? Então o Neto transita bastante também nesse universo do Boi Bumbá, faz parte da orquestra do maestro Adelso, né? A Vozes da UFAM, né? E esse encontro se deu em... Qual é o ano que vocês têm? Quando terminei, em 2013, eu finalizei a produção musical do Centenário do Boi Bumbá Caprichoso. E aí entrei em estúdio para fazer 2 projetos que eu faço parte. Um é o Grupo Jacobiano, que é um grupo de choro, que a gente tem tradicional, e o outro é esse de guitarrada. Aí eu virei para a Maísa no estúdio, que coordena toda a nossa parte do estúdio, falei, Maísa, vamos fazer um projeto de guitarrada. Vamos resgatar essas guitarradas. E aí eu liguei para um grande amigo meu, que é o maestro Manuel Cordeiro. Ele veio para Manaus, passou uma semana comigo e nós fomos atrás desses mestres. Não era interessante gravar um disco de guitarrada sem tê-los. Então a gente foi visitar o mestre Magalhães, o mestre André Amazonas, nesse período ainda vivos, né? E levamos eles para dentro do estúdio e ficou um disco fantástico. Foi lançado ano passado em 32 países, em fevereiro, dia 24. Olha só. Então esse disco está em todas as plataformas digitais, todos os streams, você entra lá e busca Rosivaldo Cordeiro Guitarreiro e você vai encontrar esse álbum. E, infelizmente, nossos 2 mestres tiveram suas passagens, né? Logo após a gravação, o mestre Magalhães não chegou nem a ouvir o álbum pronto, chegou a falecer. E agora, recentemente, em julho, faleceu o nosso mestre André Amazonas. Mas a gente fica feliz em você dar continuidade. A gente fica feliz com o legado, né? Porque hoje a gente recebe esse legado, né? Nós temos e eu quero aproveitar o programa para fazer um apelo. Né, nós temos o último mestre guitarreiro nosso, que é o mestre Osés da guitarra. Eu tentei de todas as formas trazer esse mestre para dentro do nosso disco, não conseguimos chegar nele. Então você que está nos assistindo, você que está vendo o programa, tiver um contato, ou o próprio mestre Osés da guitarra, entre em contato conosco, tem nossos telefones. Entre em contato também com eles. É importante a gente trazer. É uma modalidade que hoje a cena autoral amazonense se interessou. Né? Então há cerca de 1 ano a gente vem desenvolvendo trabalhos com várias bandas
Hoje existe um movimento na cidade muito forte, que é o Pirão AM, Sim. onde se reuniu, o pessoal parou para fazer um bate-papo, para saber uma iniciativa de se fazer essa música autoral. E todos bebendo nessa fonte da música da Amazônia. E quem ganha é a gente, né? Exatamente, porque fortalece uma cena, né? Eu quero agradecer, parabenizar pelo trabalho, viu? E voltem sempre. Sim, a gente fica muito feliz porque a TV Cultura foi a que abraçou esse projeto ano passado. O lançamento foi em primeira mão aqui e a gente sempre fica muito feliz em poder voltar. O prazer é nosso em receber. Gente, a gente fica por aqui, mas amanhã eu te espero. Rosivaldo e a Cabocada encerram o programa. Tchau! A lambada das mulheres, vamos dançar a lambada das mulheres. Mas essa é a lambada das mulheres, e as mulheres se segurem se puder. Mas essa é a lambada das mulheres.